men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. Hoje quero falar de um filme que infelizmente não consegui ver no cinema porque tinha 9 anos e não tinha sequer permissão para o ver. Não porque na altura os meus pais achassem que a classificação maiores de 13, maiores de 16, maiores de 18 tivesse algum valor, mas porque o meu pai não queria ver o filme e eu não poderia ir a pé ao cinema, que ficaria até, sei lá, a 20 km, 15 km de minha casa. Mas assim que me foi oferecido o meu primeiro videogravador, consegui subornar o funcionário do clube de vídeo com uma caixa de meia dúzia de pastéis de Tentugal para que ele me pudesse dar acesso àquela maravilha de filme. E era um filme que toda a gente queria, isto era mesmo assim, quando havia um filme que toda a gente queria, mesmo não sabendo que filme se tratava, porque de facto havia muita gente que não tinha acesso à informação como hoje, toda a gente o tinha que alugar, bom, porque toda a gente o queria ver. A outra meia dúzia disse-lhe que lhe entregaria quando me guardasse o Terminator. Aluguei este filme uma sexta, foi visto uma boa dezena de vezes durante o fim de semana, por mim e por exércitos de putos da vizinhança que entravam e saíam de minha casa como se fosse o centro comercial Colombo. Uns eram amigos, mas outros, claro, teriam que pagar 20 escudos sobre a ameaça de se porem na rua e serem expulsos para sempre daquilo que eu considerava ser uma catedral do cinema, que era a minha casa. Antes de ser entregue, foi copiado 3 vezes e as suas cópias foram vendidas a 200 escudos cada uma, mais o preço da cassete, caso o comprador não tivesse uma cassete onde gravar. Fotocópia da capa, mais 15 escudos. O lucro deu para comprar 2 discos dos Megadeth, 3 revistas Ginas e um alicate de cortar ferro, que eu achava que seria um item super importante no meu futuro. Este filme, vim a saber mais tarde, este The Thing, que estamos a falar hoje, de John Carpenter, um filme de 1982, vim eu a saber mais tarde, para grande desilusão minha, como aliás já me aconteceu anos mais tarde com o Last Action Hero, ter sido um flop. As pessoas não gostaram, as pessoas acharam que seria, sei lá, demasiado violento, demasiado assustador, isto numa altura em que as pessoas queriam ver era o ET e coisas fofas e extraterrestres adoráveis. Calhou mal, não é? Porque não veio encaixar naquilo que seria o zeitgeist da época. O filme passa-se num ambiente inóspito. Passar uma época de isolamento no Polo Sul não é de facto para todos, é uma experiência que transforma homens em super-homens e crianças em homens. É uma imensidão branca de claustrofobia, uma imensidão de desespero, diria eu que muito semelhante ao ambiente de uma viagem espacial. É aliás a Alien que este The Thing vai buscar muito da sua inspiração para aquilo que é o ambiente claustrofóbico e também a paranoia e o medo de a qualquer momento poder acontecer alguma coisa e de vir de qualquer pessoa. Esta tensão que é provocada pela paranoia e pelo medo é, digamos, a peça central deste filme, é o personagem que não se manifesta corporeamente, mas que está omnipresente. E esta lenta construção do ambiente, o silêncio entrecortado por um barulho ocasional, capaz até de acelerar o ritmo cardíaco para quem está empenhado, para quem está embrenhado naquela narrativa. A solidão também tem aqui um papel muito importante. Quem estará infectado, eu não sou de certeza, há de ser outro qualquer. Este festim de destruição e animatrónica que acontece no fim é algo que atualmente até se costuma designar por épico. O Outpost 31, que é o sítio onde este filme se passa a ser um lugar de culto. E isto conta-nos uma história de uma equipa, como falei anteriormente, que está no Polo Sul e que um dia encontram aquilo que parece ser uma nave espacial lá no meio da neve, lá num sítio. Entretanto aparece-lhes um cão que vem de uma outra área de exploração. Bom, e esse cão traz consigo aquilo que parece ser um parasita, um extraterrestre que passa de corpo em corpo, que transforma as pessoas por dentro, mas não por fora, pelo que este ambiente de body snatching acaba por ser um motor de paranoia deste filme.
É um filme muito à frente da sua época, os efeitos especiais são muito, muito, muito bons, eu diria, se destacam pela quantidade e pela qualidade naquilo que seria o panorama ali à volta daqueles filmes. Isto é um filme de um mestre, não é? Que é o John Carpenter, que é um dos nossos mestres superiores, que nos trouxe êxitos como The Fog, Halloween, Escape from New York, Christine, They Live, In the Mouth of Madness, que é, confesso, o meu favorito, e outros filmes que fizeram borrar muitas cuecas nos anos 80 e nos anos 90. É um homem que tem uma estética muito punk, uma aproximação muito crítica, muito politicamente ativa naquilo que são os seus filmes. Conseguem ser vistos por quem percebe o contexto político do filme e conseguem também ser vistos por quem está ali apenas pela matança e pelos efeitos especiais. É um remake, atenção, nós que falamos tanto mal por vezes dos remakes, não nos podemos esquecer que, por exemplo, o The Thing é um remake, o The Fly são também remakes que são filmes que em muito excedem aquilo que é a obra original e, como tal, digamos apenas que às vezes os remakes funcionam, outras vezes não. Este é um filme que não envelheceu, eu já o vi várias vezes ao longo dos tempos e não me arrependo de nada. A cada vez que ele começa a dar, eu carrego no volume para pôr mais alto, para me deixar envolver no meio desta dinâmica. Tudo neste filme, desde o elenco, à realização, à escrita, à cinematografia, à música, fazem dele um filme perfeito, não é? Que é este filme que agora, sei lá, 40 anos mais tarde, é que começa a ter, ou 30, não é? Já há uma boa década que nos andamos a banhar nas suas qualidades. É um filme que agora começa a ser um clássico completamente incontestado. Ennio Morricone compôs a música para John Carpenter e é mais uma das razões para este grande sucesso. Mais uma vez, os efeitos especiais estão à frente do seu tempo e ainda hoje estão perfeitamente atuais. Ninguém olha para aquilo e acha que o filme está datado em termos técnicos. Pelo contrário, hoje não se fazem coisas práticas tão boas como se fazia naquela altura. Tem também uma característica muito interessante, que é o facto de ser um dos poucos filmes de terror que eu vi, e que vocês também provavelmente, em que os personagens são inteligentes, não é? Não é aquele motor da burrice, da estupidez, das más decisões, mas de facto é um grupo de cientistas e todas as suas decisões são inteligentes, que levam a que, no final, sentimos que há ali um frente a frente muito equilibrado. Este filme acabou por ter uma prequela, anos mais tarde, que também tem uma história bastante interessante de produção, que é que o filme foi todo feito também em efeitos práticos, não é? E à última da hora, o estúdio achou que estar a colocar efeitos práticos, que na perspectiva dos seus produtores e realizadores e criadores vinha no sentido de homenagear aquilo que foi feito por Carpenter em 82, mas o estúdio disse, não, mandem-me esses efeitos práticos todos para o lixo, façam isto tudo a computador, e o resultado foi péssimo, a crítica foi péssima. É tudo muito empastelado, muito plastificado e brilhante naqueles efeitos especiais que fazem lembrar a Máscara 2, esse tipo de horripilância em termos técnicos. Há quem diga que existe o original deste filme guardado num cofre, que é o cofre onde estará também, sei lá, a cassete do Companhia Batatinha à Porrada, ou aquele filme que nunca saiu do Jerry Lewis, The Day the Clown Cried. Mas de facto esse filme, nas nossas imaginações, estará lá guardado para um dia ser visto e para que nós possamos olhar e dizer, aqui está um digno sucessor do The Thing. Esta prequela não é de todo terrível, mas já saberemos estas histórias, nós sabemos, poderia ser 100 vezes melhor. E com isto vos deixo para mais uma crónica de Silly Season. Desta vez não é um enlatado, são ideias que eu tinha aqui nos meus post-its, nas minhas notas, para falar mais à frente. Se não viram, vejam. Se viram, revejam. Tragam os vossos amigos e façam uma festa e não lhes cobrem, por favor, 15 escudos por cada bilhete, como eu injustamente fiz aos meus ricos vizinhos, que, coitados, alguns até descalços andavam.